Eu tenho uma mensagem da parte de Deus para você. Irmãos, não era para mim estar aqui, não era. O Fabinho, pastor Fábio, desculpa falar Fabinho, tá gente? É porque é filho, é Filipinho, é Fabinho, né? Pastor Fábio Landim, ele desde janeiro desse ano está fazendo a agenda do Revival, falando, pastor, você vai estar? Nunca confirmei com ele que eu ia estar. Porque nós não temos um documento definitivo que me permite sair dos Estados Unidos ainda. Mas agora, em setembro, sai um documento que me permite sair por 6 meses. Então eu aproveitei e liguei para ele sexta-feira e falei, pastor, eu vou agora. Liberou o documento aqui, e aí? Então ele falou, pastor, 45 minutos do segundo tempo, vou te colocar lá, ué. Então vamos receber, né, uma palavra de Deus hoje. Eu sou muito grato pela vida do pastor Fábio, da sua esposa, por nos receber, de cada obreiro, de cada líder dessa igreja. Eu fui pastor de vocês aqui no Tatuapé também por um tempo, né? E Deus me deu a graça depois de pastorear a região de Itaquera também. Amanhã eu vou estar lá com os irmãos ali também. E eu fiquei em São Paulo, aproximadamente 18 anos, mais ou menos, de 16 a 18 anos. Você sabe que você não pode falar muita idade, né? Mas o Filipinho, do filho do pastor, do quase pastor aqui, vai ser ordenado pastor, quem crê? Amém. Aleluia. Felipe, a sua esposa, tinha 3 aninhos, agora eu vejo, está baterista ali, tocando bateria, você não pode falar. Eu estava de barba, e minha barba está branquinha. Aí eu falei, eu vou tirar a barba, porque eu vou numa conferência de jovens, nós vamos pensar que é um velho, né? Falar assim, poxa vida, o que esse velho tem para falar para a gente, né? Então eu tirei a barba para ficar mais jovem, né? Então eu não tenho a idade que você está pensando, não. Eu tenho menos um pouquinho. Mas, amados, há 8 anos atrás, Deus me deu algo no meu coração, que nós precisávamos sair de São Paulo, depois de servir aqui por 16 anos, e plantar uma igreja do zero, eu, minha esposa e 3 crianças na capital dos Estados Unidos. Eu não conheço ninguém, não conhecia ninguém, não sabia de nada, e graças a Deus, Deus deu a oportunidade, o privilégio de estarmos ali plantando uma igreja para uma comunidade estrangeira, de brasileiros que estão ali também perdidos e tal, e Deus tem dado a graça de ganhar, consolidar e batizar esses irmãos que estão ali. E eu fico muito honrado de estar aqui hoje com vocês. Eu quero apresentar minha família. Tá a foto aí? Põe aí. Minha família cresceu, minha filha saiu daqui com 8, 7 anos, ó. Tá escuro. Dá para ver? Dá para ver? Dá, né? Aí, ó, minha filha, Esther, vai fazer 17 anos, tá uma moça da minha altura quase. Meu filho, João Pedro, o meu pequeno Arthurzinho, a minha esposa, e eu ganhei esse filho aqui também agora. Ganhei, a minha filha está na corte. Mas, pastor, mas ela é tão nova, mas aí eu estabeleci muitas regras, porque, irmãos, eu namorei, beijei, me relacionei sexualmente com uma única mulher em toda a minha vida, que é a minha esposa. E isso eu fiz com 28 anos. Eu estabeleci um padrão e minha filha falou, pai, eu estou apaixonada. Eu falei, pensei que era pelo seu pai. Não. É o Cadu, Carlos. Aí eu falei assim, se for o Cadu tá bem, se fosse outro não. Esse foi um menino que a gente ganhou lá. Batizamos ele, é um homem de Deus e ele é o meu tradutor oficial lá, né? Então quando chega algum americano e o nosso culto ele é traduzido, ele que é o meu tradutor hoje. Ele é um jovem de Deus e é um filho agora nosso, e nós estamos orando para que dê certo. Ele é filho de brasileiro, mas ele é americano, nascido lá, mas ele é filho de brasileiro de São Paulo. Então nós estamos orando para que isso possa concretizar, para que ele possa avançar nesse casamento aí. Em nome de Jesus, me dá netinhos aí daqui uns dias também. Eu quero pedir 2 coisas para você. Primeiro, para você não mexer no seu celular. Segundo, para você não conversar. Eu não quero ouvir tititi. Por quê? Presta atenção. Eu preciso falar algo para você. Todas as coisas de Deus, elas começam com uma unidade, com a unidade.
A pastora Eloá estava falando comigo agora ali em cima, que ontem o pastor Isaías ministrou sobre unidade aqui. E eu nem sabia. E o que está no meu coração é justamente a unidade que traz um mover do Espírito, que move, que libera. E isso nós precisamos estar muito atentos. A unidade, ela vem através de um silêncio, que você abre os seus ouvidos para poder compreender a palavra. A unidade, ela vem também quando você reconhece o profeta, o pastor, o ministro que está aqui em cima, e pela unidade você recebe a autoridade, a unção que está sobre a história e sobre a vida dele. Então, irmãos, o pastor Fábio me apresentou aqui. A maioria dos pastores jovenzinhos da capital, foi formado, passou pelo nosso ministério quando eu era pastor aqui. Foi ganho, foi conquistado, foi investido aqui. E Deus tem despontado inúmeros pastores. Eu vou te dizer, desta igreja sairá muitos outros pastores também. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio. Eu quero, antes de ministrar a palavra, eu quero falar para a equipe de louvor dessa igreja. Presta atenção, equipe de louvor dessa igreja, presta atenção. Eu ministro e eu prego em muitas igrejas. E você vai e você avalia também situações. Você avalia a presença de Deus, você avalia a unção, você avalia a equipe, você avalia os pastores. Eu não estou aqui para avaliar vocês não. É algo natural da nossa vida. Porque como nós somos pastores que abrem igreja, você quer saber a saúde daquela igreja. E todo esse período, eu cheguei aqui no período da tarde, fiquei ali um pouco descansando, porque eu viajei 10 horas de avião, quase não dormi dentro do avião, então estava mais reservado ali, mas todas as horas que a equipe de louvor subia e começava a ministrar, eu lá na sala, eu falava para quem estava lá. Quer seja a pastora Eloá, quer seja o Fábio, quer seja o irmão Cacá, o Alisson, quem estava ali comigo? Eu falava, tem muita unção nessa equipe de louvor. Tem muita unção nessa equipe de louvor. Presta atenção, escuta-me. Eu quero que você, ao receber essa palavra, você receba com humildade, porque Deus constrói todas as coisas através da humildade. E eu quero que você receba isso, presta atenção. Hoje vocês estão tocando música de outros. Deus vai começar a dar letras específicas para vocês. Vocês vão compor letras de músicas. Essa igreja vai ser conhecida como a equipe de louvor para o Brasil também. Presta atenção. Escuta-me, presta atenção. Vocês precisam crescer nessa autoridade, nessa unção. Não se ajuntem simplesmente para ensaiar músicas. Se juntem para proclamar músicas. Deus vai dar letras para vocês. Letras específicas de música. Deus vai levantar vocês em nome de Jesus. Receba isso para a glória de Deus. Uma palavra que eu tenho específico para você da equipe de louvor em nome de Jesus. Presta atenção. Não se movimenta, não conversa, não mexe com o telefone, que eu preciso construir uma unidade com você. E não quebre essa unidade. Presta atenção aqui, essa palavra hoje é para a sua vida, é para a sua história. Tudo que Deus faz e tudo que Ele fez, desde Gênesis até Apocalipse, Deus Ele constrói algo baseado na unidade. Quando você vai ler Gênesis, que é o início de todas as coisas, ali a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra fala que o Espírito de Deus que pairava, houve a palavra de Deus liberada, o haja de Deus, que é o próprio Filho, porque Ele é a palavra de Deus viva, e nós tínhamos ali a própria presença de Deus, os três juntos. Por que tudo veio à existência? Pela unidade em que entre eles há uma unidade poderosa. E a igreja, a célula, a liderança, ela precisa se vincular nessa unidade, porque é a unidade do céu
que vai trazer a presença de Deus para a terra. É essa unidade, é esse vínculo, é estar na mesma conexão de coração, de propósito, de visão, de autoridade, de renúncia. Deus, Ele constrói dessa forma, onde não há unidade, não há mover, não há unção, não há propósito, não há nada. Então, se você percebe, na Bíblia, sempre quando o mover de Deus foi liberado, é porque houve unidade. E todas as vezes em que a unidade falhou, foi onde eles falharam também, foi onde aconteceu que eles não conquistaram nada também. Você percebe isso na história quando Deus faz a promessa, olha, vamos conquistar a terra prometida e tal. Você sabe que somente 2 tinham a unidade do Espírito. Somente 2 conseguiram entender aquilo que Deus estava projetando. Somente 2 creram. 10 espias não creram, por isso não conquistaram. Somente esses 2 depois, mais à frente, entraram na terra prometida. Os outros 10 morreram às portas da terra prometida. Então, presta atenção. Deus, Ele quer construir algo poderoso e sobrenatural. E eu quero usar esse texto aqui para construir essa palavra juntamente com você. Eu queria que pudesse projetar Marcos capítulo 5, versículo 21. Eu vou ministrar a palavra lendo com vocês, então pode deixar sempre o versículo aqui. Olha o que a palavra fala. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Próximo versículo. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Presta atenção, irmãos, não era qualquer pessoa, não era qualquer um. Era um dirigente, era alguém, sabe, grande. Era alguém importante, era um presidente, era alguém de cargo. A Bíblia fala que o nome dele era Jairo, e ele era alguém importante, um dos principais da sinagoga, chegou ali para Jesus. Vendo ele, Jesus prostrou aos seus pés, próximo versículo, e lhe implorou insistentemente. Eu gosto da palavra de Deus, muito, porque a palavra de Deus, ela sempre pega 2 palavras e coloca muito pertinho da outra. Ele poderia muito bem falar o seguinte, implorou. Presta atenção, essa expressão implorou, já não fala muita coisa? Já fala. Imagina, como que alguém implora? Pelo amor de Deus! Como que alguém implora? Essa expressão implorou, para nós da língua portuguesa já fala muito. Mas é interessante que o autor acrescenta na palavra dizendo, implorou insistentemente. Sabe o que é isso? Implorou elevado à potência de 2, implorou 2 vezes. Sabe, não sei o que ele fez, mas o autor, ao escrever a carta, não colocou simplesmente que ele chegou lá e implorou, não. Foi com insistência, foi com fervor, foi naquela situação. E eu quero te falar algo, presta atenção. Todos nós temos alguma situação com Jesus, que nós queremos que Jesus venha na nossa situação. Eu não sei você, mas por exemplo, vou contar uma minha, tá bom? Vou contar uma minha. Somente eu lá de casa tive a permissão para sair do país, a minha família não teve ainda. Então é algo que eu tenho orado diante de Deus com insistência. Também falado com Deus, Senhor, muda isso. Por que só foi liberado para mim? Libera para todo mundo, minha esposa quer vir, meus filhos também. A gente não quer me sentir preso aqui nessa nação. E a gente ora com insistência também diante do Senhor. Eu quero que Deus venha nessa minha causa e haja. Eu quero. Eu sei que você tem alguma questão na sua vida que você quer que Jesus venha e haja. Eu não sei qual, mas eu quero que você avalie aí agora. Qual é a área da sua vida pessoal que você quer que Jesus venha e intervenha? Qual é a área da sua vida hoje que você quer que Jesus venha e intervenha? Pastor, eu quero que Jesus venha e intervenha na minha saúde. Pastor, eu quero que Jesus venha e intervenha na minha empresa. Eu quero que Jesus venha e intervenha nos meus estudos, na minha casa, na minha família, no meu casamento. Irmãos, a palavra de Deus ela é tão linda
que a mesma mensagem pregada aqui, ela vai de encontro ao seu coração e à sua necessidade, não importa qual seja ela. Mas, presta atenção, olha o que a Bíblia fala. Ele implorou insistentemente dizendo: minha filha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Presta atenção. Você sabe, o que chama a atenção de Jesus? É alguém que já dá a receita completa para Jesus. Você sabe que existe aquele crente que fica implorando, mas o que ele implora são apenas lamentações. Olha como está a minha vida, Senhor. Senhor, se possível, o Senhor pode fazer alguma coisa na minha vida, Senhor. Oh, é muito lamento. A Bíblia fala que esse homem, ele não foi lamentar. Ele somente deu uma receita de fé, dizendo: Jesus, eu creio, vem comigo, impõe a mão sobre as minhas filhas, e a minha filha ressuscitará. Presta atenção. Como que você tem colocado as suas questões que você quer que Deus intervenha? Você pode colocar de forma lamentando: eu não dou conta, eu não posso, olha a minha situação, Jesus, olha só. Ou você pode dar a receita para ele. Qual que é a receita? Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor vai intervir. Eu tenho a plena certeza de que o Senhor pode mover, e eu quero ver esse mover hoje. Foi isso que ele fez. Presta atenção, quantos aqui querem verdadeiramente chamar a atenção de Jesus para a sua causa? Levanta sua mão. Olha só o que aconteceu no próximo versículo, olha lá. Jesus foi com ele. Irmãos, você convencer a Jesus e com você em algum lugar, você mudar a rota de Jesus para ele atender aquilo que você quer, aquilo que você pede. Existe uma receita. Você quer a receita de Jesus intervindo na sua vida e na sua história? Há uma receita. E essa receita, ela vem com uma propriedade chamada fé, com a certeza na palavra. Esse Jairo, ele não saiu de casa incerto, não, ele não saiu de casa tendo dúvida, não. Imagina só, ele largou a filha dele na casa dele, que estava morrendo, ouviu falar que Jesus estava lá com a multidão, e ele já chegou dizendo: Senhor, vem comigo. Imagina que autoridade, hein? Você mandar em Jesus: vem comigo, muda a sua rota. Jesus, eu não sei que a partir de agora o Senhor ia fazer. Eu não sei se o Senhor ia para Damasco, eu não sei se o Senhor ia para Jerusalém, eu não sei se o Senhor estava a caminho da Galileia, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: ele mudou a trajetória naquele momento de Jesus. Por que ele mudou a trajetória de Jesus? Por uma unidade do mesmo Espírito. Jesus, ele quer ver isso no seu coração e no meu coração. Jesus, ele quer perceber dentro de você as certezas da fé. Jesus, ele quer perceber: Senhor, faz, é hoje, eu quero agora. Senhor, imagina, todos nós aqui queremos chamar a atenção de Jesus para alguma questão da nossa história, da nossa vida. Eu tenho clamado, eu tenho pedido, eu tenho insistido, e eu falo: Senhor, eu quero para hoje, eu quero para agora, vem Jesus. Deixa eu te falar, Jairo conseguiu mudar a agenda de Jesus. Eu vou repetir, Jairo conseguiu mudar a agenda de Jesus. Escuta só, ele não fez nada demais, ele não deitou no chão, ele não babou, ele não gritou, ele não implorou, ele não, no aspecto implorar negativamente, lamentando, não. Ele só implorou: Senhor, eu sei que o Senhor tem poder, o Senhor tem feito milagres, sinais, prodígios, maravilhas, eu quero isso na minha vida, lá na minha casa agora.
vem comigo. A Bíblia fala que imediatamente, a Bíblia fala que Jesus foi com ele. A Bíblia continua dizendo o seguinte: uma grande multidão o seguia e o comprimia. Uma grande multidão seguia ele. Irmão da palavra, vai lá agora para o texto, versículo 30. Eu acho que é o versículo 35. Do versículo 35 ao 43. Vamos lá. Olha só o que a palavra fala agora. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Olha só, presta atenção. Eu quero que você observe a Bíblia. A Bíblia fala que naquele momento chegaram algumas pessoas da casa dele. Não são qualquer pessoa não, são pessoas da sua intimidade. São pessoas que conhecem as suas aflições. São pessoas que estão com você todos os dias, dia a dia ali com você. E a Bíblia fala que enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Mas chegaram como? Com outra palavra. Essas pessoas não chegaram com a mesma palavra de Jairo para Jesus. Essas pessoas não chegaram com a mesma insistência de fé com Jesus. Essas pessoas chegaram com um outro contexto. Qual foi esse contexto? Sua filha já morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Eu te pergunto, existe alguma coisa impossível para Jesus? Não existe. A Bíblia fala, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Morreu? O meu mover do meu espírito vai levantar, vai fazer ressuscitar. Mas para isso eu quero te dizer, precisa haver uma unidade de espírito, unidade de propósito. Não pode ter dois valores. A videira Tatuapé não pode ter dois valores. Existe um valor da unidade que precisa todos se alinharem, juntamente com o pastor Fábio, Eloá, os obreiros, os futuros pastores e discipuladores. Vamos avançar, vamos crescer, vamos romper. Então presta atenção, nós precisamos alinhar os nossos valores, os mesmos valores que vêm do alto, que vêm dos pastores, precisa permear toda a igreja, porque essa é a unidade do Espírito que leva e que libera a unção de Deus. A unção de Deus. Olha só o que acontece. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Presta atenção. Quantas pessoas mais íntimas de você fica dizendo para você e tentando te desanimar, falando que essa situação não vai mudar, que é para você desistir. E não são pessoas que não têm intimidade com você não. Justamente as pessoas mais íntimas de você são aquelas que virão para gerar desgaste, desânimo, incredulidade. Por quê? Porque são estas que você dá ouvido também. São essas pessoas que muitas vezes elas têm acesso ao seu coração. E aí está um grande perigo. Ou eu fico com aquilo que Deus diz, ou eu fico com a palavra de Deus, ou eu fico somente com aqueles que são íntimos de mim. Presta atenção, você pode permanecer com a palavra de Deus, ou permanecer somente com aqueles que têm impressão que são íntimos de você. E eu vou te dizer, infelizmente, os íntimos têm muito acesso ao nosso coração. Os íntimos, muitas vezes, têm muito acesso para falar algo. Os espias que foram, tinham muito acesso para falar no coração de toda aquela geração que ficou para trás. Por isso ficaram para trás. Cabe a mim e a você a saber o seguinte: eu quero ser conduzido pelo mover do Espírito, que o mover do Espírito é um alinhamento de todas as coisas espirituais ao meu favor.
é a unção de Deus ao meu favor, é a palavra de Deus ao meu favor, é Jesus a meu favor, ou eu vou enxergar todas as coisas ao meu favor, ou eu vou ouvir pessoas íntimas que vêm falar qualquer tipo de coisa. E olha só o que aconteceu, que é coisa tremenda. Esses íntimos chegaram para Jairo e falou: olha, não incomoda o mestre não. Para que você vai incomodar? A sua filha já morreu, já acabou, não tem mais jeito. Olha o que diz mais o versículo, próximo versículo. Olha o que a palavra fala: não fazendo caso do que eles disseram. Jesus, ele disse: eu não faço caso daquilo que vocês estão me dizendo. Olha só, com qual espírito que Jesus trata a situação. Sabe, Jesus, ele quer ver o mover dele sendo liberado. Jesus quer ver curas, Jesus quer ver sinais, Jesus quer ver maravilhas, Jesus quer ver mortos levantando, Jesus quer ver casamentos sendo restaurados, Jesus quer ver pessoas andando, cegos vendo, surdos ouvindo. Jesus quer ver, por quê? Porque ele já liberou essa autoridade, esse poder sobre a igreja, sobre você, sobre a sua célula, sobre a sua casa. Já foi liberado. E as pessoas mais íntimas chegaram perto de Jairo e falou: para que você está incomodando o mestre? Não incomoda não, sua filha já morreu, não tem mais jeito. Jesus fala: eu não dou caso para o que eles estão dizendo. Cabe você, Jairo. Olha lá, Jesus não deu caso para o que eles disseram, e Jesus disse a Jairo, que era o dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. O que Jesus falou? Jairo, não tenha medo, não escute os íntimos, escute o Espírito. Por que você veio até mim? Por que você saiu da sua casa, deixou a sua filha enferma, deixou a sua filha no leito de morte? O que te fez mover da sua casa até mim? Continua dessa forma. O que Jesus disse a ele? Fala: não importa os íntimos vão dizer sempre não. Irmãos, eu já tive muitas pessoas íntimas na minha vida, que sempre foram contra o mover de Deus, sempre. Meu pai era um deles, meu pai dentro de casa. Meu pai não queria que nós servíssemos a Deus, era íntimo. Meu pai falava assim: onde você está indo? Eu era criança, para a igreja. Ah, você vai lá agora servir esses pastores ladrão? Eu falei: vou servir todos os ladrões. Depois o filho dele se tornou um ladrão também. Se é assim que ele pensava. Então presta atenção, a Bíblia fala que Jesus, ele queria preservar o Espírito. Eu e você, nós precisamos compreender isso. É muito fácil você perder a linha do Espírito, daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Jesus quer realizar. O mover dele é simples. Ou você cai logo para a incredulidade, ou você cai logo para ficar crendo. Sim, eu vou permanecer crendo. Eu vou permanecendo crendo em coisas sobrenaturais. Irmãos, presta atenção aqui. Quando eu liderei os jovens da cidade de São Paulo, todo carnaval, nós fazíamos marchas proféticas nas regiões, andando com os jovens. Presta atenção nisso. Nós andávamos desde a zona sul, Jabaquara, aquela região toda ali. Nós andávamos a região central, nós andávamos a região oeste, nós andávamos a região leste, andávamos tudo aqui, a pé, com os jovens, indo em cada praça principal dessa região toda, derramando o óleo e o sangue. O sangue nós derramávamos nas praças e proclamávamos: o sangue de Jesus foi derramado para a remissão desta nação, deste povo aqui. E o óleo vai ser derramado sobre cada pessoa. Irmãos, eu jamais iria, era um grupinho pequenininho de adolescentes que ia fazendo essas marchas. Eu jamais teria na minha cabeça que tomaria a dimensão que tomou na cidade de São Paulo. Eu jamais entraria na minha cabeça que as igrejas seriam espalhadas em toda São Paulo. Eu nem imaginava que isso aconteceria. Eu nem imaginava que aqueles jovens que estavam caminhando juntamente comigo
esses adolescentes, você lembra, Fábio? Cadê o Fábio? Você lembra? Nós proclamávamos nas praças principais. Quantas vezes eu vim aqui, nessa Romero aqui, como é que chama? Quantas vezes nós viemos na Silvio Romero e o padre aqui nos expulsava? O padre ficava furioso, me expulsava daqui, não queria eu ali não. Expulsavam a gente daqui, por quê? Porque a gente estava proclamando no reino do Espírito aquilo que Deus estava querendo fazer aqui na terra. Então, presta atenção, eu e você, nós queremos o mover do Espírito, mas para nós termos esse mover do Espírito, nós precisamos alinhar o nosso coração com as coisas do Espírito. Como o Espírito quer, e eu vou te falar, não tem nada, absolutamente nada que pode paralisar Deus, nada. Não há nada que pode paralisar o mover de Deus na sua vida, na sua história, na minha vida, nessa igreja. Você vê a sua célula talvez pequena, você vê uma situação lá, você se abate muitas vezes, seu coração, eu quero te falar, nem a morte poderá te abater. Por quê? Que justamente nessa situação da morte, essa circunstância apareceu? Porque a Bíblia fala que a morte é o último estágio para ser vencido. A morte é o fim, mas Jesus fala, o fim não é esse. Jairo, o fim não é esse. Mesmo que as pessoas mais íntimas da sua casa venham ter com você para falar qualquer outra coisa que vai além daquilo que você crê, não creia, mas creia naquilo que você veio crendo. Me levar na sua casa, eu tocar na sua filha e ela viverá. Então a Bíblia fala que nessa circunstância, Jesus não deu nem bola, Jesus nem ligou, Jesus não deu nem ouvido, Jesus nem quis ouvir. Presta atenção, você deveria agir da mesma maneira. Se tem alguém negativo, que é íntimo de você, íntimo do seu coração, que vem falar coisas que não tem nada a ver daquilo que Deus quer a seu respeito, deveria ser desconsiderado. Deveria ser totalmente desconsiderado. Porque o que Deus quer é mover através da sua vida o sobrenatural dele. A unção, a vida, a graça, o poder, a autoridade já foi liberada sobre a sua vida. Deus quer ver você movendo. Deus quer ver coisas grandes e extraordinárias a partir da sua vida, a partir da sua história, a partir da sua vida. E a Bíblia fala o seguinte, Jesus disse, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus voltou ao dirigente da sinagoga e diz assim, não temas, não tenha medo, fique na palavra, crê somente, fique na convicção de que você veio atrás de mim, fique na convicção da autoridade que você reconhece na minha vida. Jesus disse a ele, porque se você largou a sua filha morta e veio atrás de mim, é porque você crê que eu posso, com a autoridade que eu tenho, poder fazer alguma coisa. Olha o que diz o próximo versículo. A palavra fala assim, e não deixou que ninguém seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. Presta atenção, presta atenção. A Bíblia fala que os íntimos foram lá avisar Jairo parar de perturbar Jesus. Os íntimos. Quem eram os íntimos? Era da casa de Jairo. Quando Jesus prosseguiu o seu caminho, Jesus falou, eu não quero que nenhum desses íntimos vá comigo. Porque tem um segredo aqui. O espírito de incredulidade não anda com o espírito da fé. Não anda junto. Então, Jesus falou o seguinte, vocês aí, que vieram trazer essas más notícias, vocês querem continuar com ela? Continue. Eu não quero que vocês me sigam. Eu vou continuar comigo, com quem está crendo com o mesmo espírito. E a Bíblia sempre falou que esses três eram os mais íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João. A Bíblia fala que esses três discípulos sempre foram os mais íntimos com Jesus. Estavam como? Conectados no mesmo Espírito. Estava como? Conectados no mesmo mover. Quer ver mover de Deus na sua célula? Conecte com o seu líder no mesmo mover. Quer ver mover na igreja?
Quer ver essa igreja aqui se tornar em 2 igrejas rapidinho? Porque o mover de Deus leva-nos a transbordar para a direita, para a esquerda, leva nós estendemos o todo da nossa habitação, leva a gente a largar as estacas, as cordas. Esse é o mover de Deus. Quer ver isso? Alie-se o seu coração com o mesmo espírito que está sobre a vida do Fábio e da sua esposa Eloá. Pastor, você está ministrando uma palavra de fé. Sim, mas não é isso que eu estou vivendo na América. Esse ano na América foi o pior ano para mim lá. Por quê? Porque o endemoniado se levantou lá para causar divisão dentro da igreja. A igreja é pequena, o endemoniado levantou lá e levou 3 células com ele para plantar uma igreja. E eu falei, vocês que estão indo com ele, vocês é tudo doido, vocês podem ir, mas vocês são tudo doido. Porque primeiro, que ele está levando juntamente com ele o espírito de Satanás, que é o espírito da divisão. Vocês estão tudo doido ir com ele, mas vocês podem ir. Também eu não quero vocês aqui não. Vocês vão experimentar tudinho, o que esse espírito vai levar vocês para onde vai levar. Mas vai com Deus. Liberei todo mundo. A minha equipe de louvor foi totalmente desestruturada. Tinha a equipe prontinha. De um dia para a noite eu não tinha baterista, eu não tinha guitarrista, eu não tinha tecladista, eu não tinha gente para ministrar violão, eu só tinha back. De um dia para a noite. Eu falei, e agora? Eu vou voltar a fazer no YouTube. Porque no começo lá eu fazia no YouTube, o pastor Leonardo que cantava, colocava lá no YouTube, cantava, e Deus foi trazendo. Se Deus fez da primeira vez, Deus vai fazer muitas vezes também. Só que ninguém quer passar por isso. Por quê? A igreja videira onde eu estou, e mais uma igreja que tem lá, são as únicas igrejas que começaram do zero. Todas as outras igrejas que existem lá foram igrejas que vieram de divisão. Por isso nenhuma delas prospera. E eu estou lá há 7 anos, combatendo um demônio, que é furioso comigo, que é justamente esse demônio da divisão. Eu falo, eu não aceito, eu não quero, eu não aceito. E a gente lá. E o irmão simplesmente, ele queria ser pastor de qualquer jeito. E eu falava, irmão, na videira não é assim não. Na videira você precisa ser aprovado no seu caráter. Na videira você precisa ser aprovado com aliança. Na videira você precisa ser aprovado com fruto. Quem tem caráter, quem tem aliança, deixa eu te falar, aliança é comer sal. É 1 quilo de sal. Eu comi muito quilo de sal. A aliança é você estar junto em todo momento, em toda circunstância. E eu vou te dizer, nós fizemos um jantar chamado Jantar da Aliança depois de 7 anos lá. Eu fiz um lindo jantar em casa, chamei todos os líderes e falei, depois de 7 anos, ou a coisa vira casamento ou não. Não virou, foram tudo embora, aqueles que queriam ir embora. Mas vou te falar, pastor, mas você está ministrando uma palavra? Sim, por quê? Porque eu reconheço, olha aqui, para de jogar papelzinho aí. Eu reconheço, para de pôr a mão na boca também. Eu reconheço, eu só não vou falar quem é, torcedora do Corinthians. Olha só, escuta, eu também sou torcedor do Corinthians também. Escuta, olha para mim. Irmãos, precisamos ter unidade no Corinthians para ter alguma coisa, porque a coisa está feia, hein? Eu sei, presta atenção, eu sei, eu venho de bases que ensinam como que se edifica a igreja. A igreja se edifica com o mesmo Espírito de Cristo. E o mesmo Espírito de Cristo não aceita em hipótese alguma nada de divisão no meio. Nada, absolutamente nada. Com 7 anos eu fiz um lindo jantar lá em casa. Eu fiz um jantar com a minha esposa. Fizemos risoto com camarão, com salada, com tiramisu, não é? Brindamos ali com suco de uva, e nós falamos para aqueles líderes que estavam conosco, ou vira casamento agora depois de 7 anos,
ou não vira nada. Deu água. Depois de 2 meses, esse rapaz decide sair para abrir a igreja dele, porque ele queria ser pastor de qualquer jeito. Eu falei, irmão, vai com Deus. E foi um ano difícil, que aí Deus foi fazendo. Um dia chegou lá na igreja um rapaz que foi nos visitar. Ele viu que não tinha baterista. E ele falou, pastor, é o seguinte, lá no Brasil, lá em Osasco, eu só tocava pagode e forró. Eu nunca toquei música gospel, mas eu estou vendo que não tem aqui. Eu falei, irmão, sobe lá e toca. Sobe, toca. Aí é o seguinte, ele é o leão da tribo de Judá. Aí na moda de pagode, o pessoal do louvor falava, não é assim não, tá no pagode. Aí ele ia pro forró. Irmão, ficou mais ou menos 6 meses. Mas, irmão, o cara não era crente, não era convertido, mas não faltava um culto, não faltava uma célula. E o pessoal falava assim, esse pastor é louco, colocando um pagodeiro para tocar bateria. Irmão, mas eu não tinha. Irmãos, há mais ou menos 4 meses atrás, nós batizamos ele e a família dele todinha. E hoje, você vê ele tocando coisa mais linda. Ele fala, pastor, a minha vida hoje é só para tocar gospel. Amém. Aí Deus foi trazendo. Aí chegou lá um outro, pastor, eu estou vendo que não tem tecladista. Eu só sei tocar com uma mão. Parecendo aquele cantor da caneta azul, né? Aí eu falei, não tem problema não, eu não tenho nem quem toca 2 mãos, toca com uma aí. Aí lá vai ele, tocar com uma mão lá. Mas agora está avançando, graças a Deus está melhorando. Já temos tecladista, já está aprendendo a tocar com 2 mãos. Depois de um ano, agora nós estamos finalizando com uma equipe de louvor novamente. Mas vou te falar, foi isso aqui. Porque nós estávamos vindo numa alta, de quê? De conquista, de avanço. E vem um doido que diz que quer ser pastor, com espírito de divisão sobre a vida dele, e vem bagunçar aquilo que Deus está querendo fazer? Que não. Quer ir, vai. Aí o povo estava falando esse ano, nossa, o pastor Leonardo está tão chuchu. Eu falava, vai meu irmão, temos que catar os cacos aqui para ver o que vai sobreviver. Ficamos com 3 células. Imagina, era 6, ficamos com 3. E ó, 3 células de adulto, 1 de adolescente e 2 de criança. É o que nós temos. Mas para quem chegou lá não tinha nada. Nós não tínhamos local de reunião. Nós não tínhamos equipamento de som. Nós não tínhamos recurso. Nós não tínhamos dinheiro. Nós não tínhamos cadeira, nós não tínhamos nada, e Deus foi dando. Imagina, minha igreja pequenininha tem um painel de LED lá, irmãos, desse tamanho aqui, ó. Eu instalei um painel de LED lá. Por quê? Porque Deus nos abençoou. Um empresário lá falou, pastor, eu quero pôr um painel de LED aí. Eu falei, aí põe. Aí no dia que nós pusemos painel de LED, irmãos, eu sou motivado, eu sou alegre. Eu falei assim, nossa irmão, eu estou chique, hein? Olha agora. Eu com painel de LED, eu estou chique. Só por causa que eu falei isso, o irmão saiu da igreja, porque eu falei que eu estou chique. Falei, pelo amor de Deus. Lá você não pode falar muitas coisas não. Voltando aqui, presta atenção. Olha o que aconteceu. Jairo não deixou que ninguém fosse. Presta atenção. Esse ninguém aqui não são pessoas. O Espírito. Você tem que ler a Bíblia e compreender. Quando o Senhor fala, Jesus não deixou que ninguém fosse, Ele não está dizendo pessoas. Muitas vezes você lê o texto e fala assim, Ele não deixou os íntimos da casa de Jairo. Não, Ele não queria, era aqueles espíritos de incredulidade seguindo Ele. É isso que Jesus não queria. Espíritos de incredulidade que vêm simplesmente para abafar aquilo que Deus quer fazer. Nós não podemos permitir na edificação espíritos de incredulidade. Temos que manter sempre o foco na fé, crendo. Está muito difícil, mas quem disse que ia ser fácil? Quem disse que ia ser fácil? Deus, Ele quer mover através da sua vida,
através da sua história, mantenha sempre a fé. Eu fiz uma pergunta agorinha aqui. Quantos aqui tem alguma necessidade que você quer que Jesus te atenda? Levanta a mão. Pode baixar. Todos nós temos uma aqui. Agora, há uma chave aqui. Pastor, como eu fazer Jesus parar a sua agenda para atender a minha agenda? Foi isso que aconteceu. Jairo, ele entendeu. Eu vou parar a agenda de Jesus, falando para ele aquilo que ele quer ouvir. E o que ele quer ouvir é que saia da minha boca palavras de fé. Jesus, minha filha está morta. Venha comigo. Imagina você dando ordem para Jesus. Venha comigo, estende a mão sobre ela e ela vai viver. Olha com qual espírito que você atrai Jesus. Com espírito de fé. Veio uns outros aí, íntimos, falaram: ô meu filho, para de perturbar ele, para de perturbar, já morreu. Os íntimos, quem que são esses íntimos? Espíritos íntimos de incredulidade, que eles estão muito mais perto do que você imagina, que sempre vai falar para você que não pode, que não vai acontecer, que é impossível. Tudo é possível ao que crê. Quer ver o monte mover? Fala ao monte, libera, porque a Bíblia fala, se você disser ao monte, erga-te daqui, e vai para acolá, ele vai. Mas sabe por que muitas vezes você não fala para o monte? Porque você tem dúvida que realmente o monte vai mover. Dúvida jamais vai ter acesso a coisas grandes da parte de Deus. Olha o que a Bíblia fala, quem ele deixou ir com ele? Pessoas aliançadas com o mesmo espírito da fé. Quem era? Pedro, Tiago e João. Tinha o que? Intimidade. Tinha o que? O coração de Jesus. Sabia o que? Que Jesus podia fazer coisas impossíveis. Por favor, segue o texto aí para mim. Olha o que aconteceu. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e lamentando em alta voz. Então olha lá, Jesus chega na casa, está lá a multidão, morreu, morreu, aquele lamento, aquele espírito de incredulidade, aquele espírito de morte ali, cercando. Eu quero que você perceba aquilo que Jesus fez. Põe para mim por favor aí, irmão, olha o que Jesus fez. A Bíblia fala, então entrou eles e disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança, ela não está morta, mas ela dorme. O que Jesus estava combatendo ali? Jesus estava combatendo aquele espírito que estava sendo liberado daquele ambiente. Para que todo esse alvoroço? Para que todo esse lamento? A criança, ela não morreu. A criança só está dormindo. E olha só o que acontece no texto, por favor. A Bíblia fala então, próximo pode. Mas todos começaram a rir de Jesus. Quando Jesus falou o seguinte: por que todo esse alvoroço aqui? Por que tudo isso está acontecendo aqui? A criança não está morta, mas ela só dorme. A Bíblia fala, nesse texto, que todos que estavam naquela casa começaram a rir. Quem estava rindo aqui era o espírito de incredulidade que estava rindo. Você sabe que o espírito de incredulidade, ele tem um poder de deboche. Ele debocha da sua fé. Ele debocha para te provar, para te testar. Será que realmente você crê? Sabe, eu vou te falar, deboche é triste. Mas esse espírito estava presente ali. Jesus, ele foi lá para cumprir o que ele veio para cumprir. Onde ele passar, vai viver. Por onde ele passar, vai viver. E aí Jesus estava lá, em um ambiente de morte. Ele ia passar para gerar um mover do espírito, para gerar vida. Mas havia um espírito ali, de morte instaurado, de incredulidade, rindo de deboche. Quantas vezes pessoas íntimas de você ri das suas grandes expectativas em Deus?
Vou te dizer mais, talvez não é nem pessoas, mas a sua própria alma duvida das grandezas que Deus pode fazer no Espírito. Você sabe que a sua alma, ela tem uma grande voz no seu interior. A sua alma que governa a sua mente, as suas emoções e a sua vontade, muitas vezes ela tem uma grande voz que impede o mover e o agir de Deus. Então, Jesus ele viu que aquelas pessoas começaram a rir, os espíritos que estavam sendo liberados no momento. Porém, olha o que a Bíblia fala, porém, ordenou que eles saíssem, tomando consigo o pai e a mãe da menina e a mãe da criança. O que Jesus fez? Sai todo mundo daqui. Sai, eu não quero ninguém com espírito de incredulidade aqui. Porque onde há o Espírito de Deus, o espírito de incredulidade não pode estar. Não combina, não casa. Jesus mandou expulsar todo mundo que estava com um espírito diferente do que ele tinha. Mas quem que ele levou para dentro do quarto? O pai da menina e a mãe. Por quê? Eram os mais que criam que a menina ia ressuscitar. Eram aqueles que estavam apegados na fé com aquela menina, para ver o mover de Deus sendo liberado. E é interessante, olha só o que a Bíblia fala. Ele tomou consigo, Jesus, o pai, que tinha o mesmo espírito dele, que foi buscar ele, a mãe da menina, que com certeza cria de todo o coração que a filha dela ia ressuscitar, pegou os discípulos que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, e entrou onde encontrava a menina. Só esses puderam adentrar onde a menina estava morta. Só esse. Por quê? Por que Jesus não deixou entrar a multidão também, para a multidão ver o milagre da existência da vida? Por que Jesus não deixou entrar os outros discípulos que estavam com ele? Uai, não eram 12 discípulos? Por que só deixou entrar 3? Cadê os outros? Porque mesmo os outros andando com ele, muitas vezes não tinham o mesmo coração e o mesmo espírito de crer em coisas sobrenaturais e impossíveis. Então, existem situações na nossa vida que nós queremos ver o mover de Deus, sim. Mas para isso, para ver o mover de Deus, uma das coisas que jamais deve faltar, se chama espírito de unidade, de valores, de propósito, de crer que Deus é soberano e que Deus ele pode fazer e de que Deus age. Deus age. Deus é fiel para cumprir o que ele promete. A palavra de Deus jamais muda. A palavra de Deus ela não pode ser alterada. Eu sei que talvez para você crer em coisas grandes, coisas que estão além da sua capacidade é até difícil. Mas é aí que Deus quer que você creia mesmo. Porque se for na sua capacidade, vai ser da sua capacidade, não na dele. Mas vou te dizer, Jesus ele preparou um ambiente, naquele quarto. Qual que foi o ambiente que ele preparou? Eu quero alinhar com vocês aqui o mesmo espírito. Vem cá o pai, vem cá a mãe, vem cá Pedro, Tiago e João, e vamos entrar para dentro do quarto aqui e vamos ver o que vai acontecer. Olha o que aconteceu, próximo versículo. Tomando pela mão, e disse, Talita, cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levanta-te. Deixa eu te falar, para você liberar algo da parte de Deus, precisa haver unidade de espírito. Precisa haver. Pastor Fábio e pastor Eloá, eu tenho a plena convicção de que vocês estão nesse limiar para ver coisas grandes, extraordinárias sobre a história de vocês. Deus ele está alinhando justamente essa equipe que caminha com você, com esse mesmo espírito. E eu vou te dizer, não há nada, absolutamente nada, que nem a morte pode deter o mover de Deus em nenhum lugar. Eu sei que vocês sonham em coisas grandes e coisas específicas da parte de Deus. E eu tenho a plena certeza que toda essa equipe que Deus está dando para vocês, Deus está alinhando o coração todos esses irmãos preciosos, que estão com vocês, alinhados, aliançados, para ver coisas sobrenaturais, daquilo que vocês nem viram nem experimentaram. Por quê? Porque está sendo construído esse mesmo Espírito.
Não pense que você vai ficar nesse espaço. Deus vai te dar um espaço 2 vezes maior que esse aqui. Não pense que você simplesmente vai ter uma banda de louvor. Não, Deus vai te dar uma orquestra. Deus vai te dar uma equipe maravilhosa de louvor. Não pense, irmã Eloá, que Deus vai te dar simplesmente essas líderes que tem com você, ou essas 1.113 crianças que você tem. Deus vai te dar milhares. Por que eu te digo isso? Porque há irmãs aqui que não ainda entraram na liderança, porque não têm o mesmo espírito, mas quando elas tiverem, todas essas 1.130 crianças vão ser dobradas e triplicadas e mais e mais. Pastor Fábio, eu não sei o número de células que você tem, mas você só tem o número de células que você tem, porque esses irmãos decidiram andar em aliança com você. Mas quando os outros que virão entrarem em aliança com você, nada vai poder segurar o crescimento dessa igreja. Nada. Irmão Alisson, os jovens dessa igreja, os adolescentes dessa igreja, são o que são, ou simplesmente estão com a quantidade da célula, glória a Deus, batizamos bastante, a célula cresceu, mas pode muito mais quando aqueles que ainda não estão à frente se levantarem para estar à frente também. Isso aqui é um exército, irmão Fábio, pastor Fábio, isso aqui é um exército. Tem pessoas na sua igreja que não lideram, mas o dia que liderar você vai ver o mover de Deus transbordando. Presta atenção, a Bíblia fala que Jesus tomou a menina e disse simplesmente para aquele espírito de morte, Talita cumi, que significa, menina, eu te ordeno a você, levanta-te. Próximo versículo, por favor. A Bíblia fala então no próximo versículo, imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Nós estamos no revival, queremos ver o mover do Espírito, precisamos ter esse mesmo espírito de unidade. A partir dessa porta para lá, não pode entrar espírito de incredulidade aqui. Precisa entrar espírito de fé. Precisa entrar espírito de fé na hora da oferta. Precisa entrar espírito de fé na hora do desafio. Precisa entrar espírito de fé na hora de levantar líderes. Precisa entrar espírito de fé na hora do planejamento. Pastor Fábio, não planeje simplesmente com a capacidade que você tem. Não ande na sua capacidade. Deus te chamou para andar no sobrenatural. É em outra capacidade. Sabe, irmão Fábio, quando você vai planejar, você fala, poxa vida, nós somos aqui 30 células, nós vamos multiplicar, vamos ser 60. Não, é muito mais. É muito mais.